Boa tarde, prazer. Meu nome é Gabriel Antoni, tenho 29 anos, sou de Manaus, Amazonas, atualmente sou analista de desempenho do Braga e eu fui convidado aqui pelo Enzo, pela qual eu agradeço o convite, para ajudar aqui no projeto de escola dele. Então vou responder aqui algumas das perguntas que ele me enviou e desde já reforço o agradecimento em participar aqui desse trabalho, desse momento de partilha. Ele me perguntou aqui algumas questões, por exemplo, como é essa rotina diária no clube? Desde a chegada até o fim do expediente. Então, eu chego no Braga por volta de 7h30 da manhã, né, tomo café no clube, depois escovo o dente, lavo o rosto, enfim. E aí eu começo a trabalhar. Então, o trabalho normalmente começa ali pelas 8h10, 8h15, temos a pausa para o almoço, também almoço no Braga, e eu saio do clube mais ou menos umas 5h30, 6 da tarde. Às vezes mais tarde, às vezes mais cedo, mas normalmente essa é a minha carga horária de trabalho. Quais as ferramentas e softwares mais utilizados na análise de desempenho da equipe? Bem, o Braga, como é um clube de elite, ele é privilegiado e nós dispomos das melhores das ferramentas atualmente que existem no mercado. A gente utiliza a Hudl, que é uma empresa que ela nos fornece o software para você fazer o tagueamento, os cortes do vídeo, né, a codificação, tudo, mesmo as edições que a gente vê na TV, é tudo feito pelo Sports Code. Então é um instrumento muito fácil, muito prático, nos faz perder muito pouco tempo, então auxilia bastante isso no dia a dia. Que tipo de dados você coleta durante o treino e nos jogos? Como eles são registrados? Como eu falei, a gente registra pelo Sports Code, que é um software de análise de jogo. A nível de dados, a gente deixa isso para o departamento de Big Data, né, que é um departamento específico para tratar dados. A gente acaba coletando coisas mais qualitativas, né? O nosso olho, nesse caso, é mais importante do que o número. Então a gente tenta sempre perceber realmente eventos que sejam padrão, que sejam determinantes para o nosso rendimento. Então, no fundo, a gente vai codificar momentos coletivos, positivos ou negativos, individuais, né, nesse sentido. Em treino e em jogo. Óbvio que em jogo tem uma visão muito mais macro, em treino muito mais micro, mas no fundo é realmente tentar levar o lado qualitativo para o treinador. Como é o processo de preparação dos relatórios de análise pós-jogo? Isso também é feito em conjunto com a equipe técnica. Após o jogo a gente já tem a codificação dos momentos, da bola parada, de tudo que o treinador acha relevante que esteja na nossa codificação. E depois a gente conseguir a nossa timeline, né, com os eventos registrados, depois é possível sentar com o treinador para fazer a reflexão, ver o que correu bem, o que correu menos bem, e a nossa opinião também é considerada nesse processo. Qual é a frequência das reuniões com a comissão técnica e jogadores para discutir análise e feedback? Ela é, não vou falar aqui semanal, eu diria quase que diária, porque nós temos jogos 2 vezes na semana, tem que preparar o pré-jogo, o pós-jogo, então é quase que o contato diário mesmo. Interações e processos de trabalho. Como ocorre a integração do seu trabalho com o departamento técnico e os treinadores? Cara, no fundo, o Braga tem vários departamentos, né? O de Big Data, o da Fisiologia, da Fisioterapia, o da Análise de Jogo. Então, meio que todo mundo trabalha em conjunto para oferecer o melhor suporte para o clube. É óbvio que a gente está muito mais ligado ao treino, à análise do jogo, ao scouting. Então, a gente trabalha muito mais em concordância com o scouting e com a comissão técnica em si no campo. E aí é realmente tentar perceber o que eles têm de demanda, que informação que eles precisam que a gente faça chegar e a gente faz chegar. Pode descrever um exemplo de ajuste tático recente de análise de dados? A gente começou a época agora. Na época passada estava com o treinador e nós começamos literalmente há algumas semanas com o novo treinador. Mas eu posso citar o exemplo do antigo treinador, que era o Carlos Carvalhal, treinador experiente português, e a gente citava vários pontos na análise de jogo, por exemplo, um atacante que seja mais forte fisicamente, para ter cuidado quando um central salta no atacante para a linha, poder bascular e fechar o corredor central, porque ele vai querer raspar a bola, né, para que passe por cima da nossa defesa, para o atacante fazer esse movimento de fora para dentro e atacar nossa baliza. Ou seja, toda análise de jogo, todo relatório, ele vai ter ali pormenores que o treinador vai estar atento e vai fazer ligeiras mudanças. Você não vai mudar tudo, você vai fazer algumas mudanças. Um lateral que seja mais fraco defensivamente, você pode forçar por ali. Então, novamente, todas as equipes elas vão ter padrões. E aí você vai tentando, sem grandes alterações na sua equipe, tentar causar dano ao adversário. Como é feita a análise do adversário
antes das partidas importantes. Cara, é muito importante você manter rotinas. Porque, no fundo, todas as partidas são importantes. As eliminatórias e as do campeonato. Porque não se ganha um campeonato ganhando de uma equipe. Então, no fundo, é ter 34 jornadas e mais os jogos que são a eliminar. Todos são tratados como finais e não tem diferenciação. O trabalho é feito sempre com o maior rigor possível. Existe colaboração com outras áreas, como o departamento médico e scout? Sim, como eu falei anteriormente, a gente trabalha em conjunto, a gente observa um jogador, acha que é interessante, passa para o scouting, a gente pode perceber da fisioterapia, algum jogador que esteja lesionado, uma lesão mais séria. É sempre tentar, em concordância com os outros departamentos, perceber, refletir, debater, para fazer uma informação mais fiável para a comissão técnica. De que maneira o feedback dos jogadores influencia as análises das suas apresentações? Assim, no fundo, eles não têm grande opinião sobre o nosso trabalho. A gente passa para eles não vão, digamos que, meio que debater, eu não gostei desse ponto, não. A gente passa para eles já a parte final, bem enxugada, bem direcionada, bem objetiva, e eles podem, realmente eu conheço esse jogador, ele é realmente muito rápido, ele é realmente muito habilidoso, é bom ficar de olho. Ou seja, para eles vai chegar o produto final, mastigado, que é para eles irem para jogo com aquela informação fresca na cabeça e jogarem. Estratégias, ferramentas e resultados. Quais são os principais desafios em analisar o desempenho em um clube de alto nível? Eu vou te ser sincero, como eu estou num clube de elite, nós temos 4 competições muito importantes, que é a Liga Europa, o Campeonato Português, a Taça de Portugal, que é equivalente à Copa do Brasil no Brasil, e a Taça da Liga. E tem meses que é tudo muito congestionado. Você tem, 3 jogos numa semana. E para o trabalho ser bem feito, nós temos que analisar vários jogos com atenção, com cuidado, fazer relatórios de jogadores específicos em vídeo. Ou seja, no fundo, é realmente ter tempo para fazer com cuidado o processo da análise. Você vai analisar 6, 7, 8 jogos em um curto espaço de tempo, fazer as edições, apressar o relatório, preparar a estratégia. Não tem tempo. Então, assim, tem dias que você não vai dormir bem, porque realmente tem que entregar o relatório, tem que entregar os vídeos. Então, o maior desafio é lidar com a falta de tempo para preparar os trabalhos. Como você enxerga a evolução da análise de desempenho nos últimos anos em Portugal? Eu acredito fielmente que Portugal sempre esteve na vanguarda quando eu falo sobre o treino, sobre a análise, sobre o futebol em si, esse futebol bem científico. Então, acredito que a cultura portuguesa e como eles levam o futebol a sério, o futebol é uma ciência, mas a ciência ajuda a entender o futebol. E eles têm um estudo muito voltado para o futebol de forma séria, afinca, as universidades estudam futebol, respiram futebol, os treinadores vão para as universidades estudar, os professores da universidade são treinadores, então acho que tem um contexto aqui que contribui muito para a contínua evolução, né? Eles não se sentem parados no tempo, realmente tem essa evolução contínua que eu vejo esse movimento crescendo no Brasil, mas acho que ainda vai demorar mais um bocado de tempo. Quais medições ou indicadores são considerados essenciais para avaliar o rendimento coletivo e individual? Isso é uma pergunta que é, ao mesmo tempo geral, é muito específica, porque um treinador que vai ter uma determinada forma de jogar, ele vai avaliar certas métricas, e um treinador que queira jogar mais retrancado, jogar por uma bola, no contra-ataque, ele vai ter outras métricas. É importante, no fundo, você entender o que você quer da sua equipe, se você quer jogar com posse de bola, se você quer jogar em transição, se você quer jogar com bola parada, e a partir dali você desenvolver as suas métricas. Acima de tudo, entender o que tu quer para a tua equipe. E a partir dali você vai ter certas métricas para avaliar o teu trabalho. Então não tem como ter muito fechado. A mesma coisa é a nível individual. Você pode querer que um atacante seu seja muito forte no para um, ou que ele cruze, ou seja, de acordo com o tipo de atleta que você vai recrutar e desenvolver, você vai ter métricas específicas. Então realmente não tem como formatar e ter aquela resposta mágica, aquela fórmula de bolo. Não, vai de clube para clube. Por isso que o futebol é muito bonito, porque ele é plural. Pode citar um caso em que a sua análise contribuiu para uma vitória significativa? Eu vou ter que puxar um bocado da minha fechada, né? Porque eu acho que a análise contribui efetivamente para todos os jogos, né? Óbvio que tem jogos que você se nota mais, mas eu posso citar um exemplo, quando estava em Sub-19, que os 2 atacantes faziam aquela primeira pressão frontal muito forte e depois eles largavam, não participavam da defesa. E aí é essencial você manter a bola viva ali nas 2 primeiras pressões do adversário e depois eles iam desligar. E aí era
2 jogadores a menos no processo defensivo, você conseguiria colocar mais gente no campo adversário. E isso aconteceu, né? Os jogadores marcaram ali os primeiros 10 segundos muito forte, depois largaram e depois você tinha mais gente para atacar e obviamente isso é mais fácil para atacar com mais gente do que com menos gente. E o que me motiva e me desafia no trabalho? Cara, acho que é realmente o sonho em continuar ajudando, crescendo, você vê seu trabalho sendo bem feito, você vê a análise sendo aplicada no jogo, você vê os comportamentos do adversário sendo bem mapeados e a tua equipe não sofre aquele dano inicial, ela não fica perdida, ela realmente sabe o que o adversário vai fazer. Isso é muito gratificante, ao mesmo tempo que acho que é importante ter o dia a dia ser saudável. Então, quando você tem colegas de trabalho, você está bem, você consegue gerir um bom ambiente no teu dia a dia, é muito mais prazeroso curtir o processo do que apenas ver o produto final. É isso, muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para essa aula, para esse trabalho. E se precisar de alguma coisa, é só mandar mensagem. Muito obrigado e um abraço.